Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo passo dos 7 passos para você conseguir criar os seus hábitos. Esse vídeo faz parte de uma série inspirada nesse livro aqui que eu escrevi. Em um dos capítulos eu vou falar sobre os hábitos, como criar hábitos, né? E tem aqui os 7 passos para você criar os seus hábitos. E eu resolvi fazer essa série com cada um dos passos, né? Então a gente vai fechar hoje, né? Então já tem aí os outros 6 vídeos anteriores a esses para você seguir aí os 7 passos para você finalmente criar os seus hábitos. E eu falo no livro que é de uma maneira que você nunca viu. Eu não defendo aquela coisa de você fazer na marra, na força do ódio e da força da raiva, não, de fazer de maneira consciente, né? Fazer de maneira presente, de uma maneira boa, não daquela que você vai se encher de crítica, você vai fazer as coisas na marra, tá? Eu realmente não acredito que isso vai fazer bem para você. E eu estou aqui, né, gente? Se você mora aqui em Dourados, se você gosta de ler, você vai se sentir em casa aqui. É a melhor livraria de Dourados, a Companhia dos Livros. E se você não gosta de ler, você vai começar a gostar de ler, porque aqui é um ambiente muito acolhedor. E eu tenho um agradecimento especial, porque esse é o segundo episódio que eu gravo aqui, e eu me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Eu fico muito feliz por estar aqui e convido você a vir visitar, não só para comprar livro, mas também para visitar esse ambiente tão gostoso e acolhedor. Tanto se você gosta de ler, né? Se você vai se sentir em casa, como eu falei aqui, e se você não gosta de ler, está querendo colocar esse hábito na sua vida, de conhecimento, de aprendizado com outras pessoas, aqui é o lugar ideal para você começar, tá? Então fica o convite para vocês virem aqui visitar esse lugar mágico. Então vamos lá começar com o sétimo passo, porque esse sétimo passo, eu fecho os passos, né, com chave de ouro. É um dos passos mais importantes, porque vai pegar num ponto que muita gente tem dificuldade em relação a criar hábitos. É aquele momento que você empaca, tem alguma coisa impedindo você de praticar o seu hábito, né? Ou é preguiça, ou é raiva, ou alguma coisa que acontece, aqueles empecilhos, né, que tem ali quando você vai realmente praticar aquilo que você se propôs. Porque assim, sim, assisti a série ou sei lá, né? Tive algum problema aí e vou ter que começar a criar um novo hábito, né? Ok, muito lindo, né? Aquele momento ali, né? Não vou começar se motiva, mas aí chegou o dia, né? E aí você não tem nenhuma disposição, ou você está se sentindo com preguiça, ou você está se sentindo mal, você não tem motivação. Então, assim, várias coisas que te impedem você de persistir ou até de começar a criar o seu hábito. E esse sétimo passo tem a ver com isso. Ele tem muito a ver com a ação em si, né? De quando você vai ali começar a praticar, né, o seu hábito, ou dar continuidade, ou você começar realmente a praticar o seu hábito, quando envolve alguma ação. E aí eu vou ler para vocês o sétimo passo, como está aqui no livro, né, como eu sempre faço aqui na série, e depois eu vou dar 2 exemplos para vocês inéditos. Porque no decorrer da série eu dei muitos exemplos, né, principalmente em relação à saúde, né, a atividade física, alimentação, né, saúde, que é o que mais pega, né, e eu falo que são os hábitos base, né. E nesse episódio eu vou dar exemplo de 2 hábitos que muitas pessoas às vezes não associam isso a hábito e realmente está envolvido a você construir um padrão de comportamento envolvido a hábitos, né, porque o hábito tem essa questão de você fazer algo repetidamente e isso tornar-se um padrão, né? E você não envolve, não investe tanta energia para fazer aquilo. É igual dirigir, né, gente? Quando a gente começa a dirigir, né? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de ouvir uma música, de olhar para o lado e tal, a gente para engatar a marcha ali, a gente tem muita dificuldade. Passou os anos, né, no decorrer dos anos, você está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos dirigindo, 20 anos dirigindo, aquilo se torna automático, você não investe energia, você consegue dirigir e ouvir uma música, conversar com alguém, a prestar atenção no trânsito, né? Então, assim, você não investe tanta energia. Então, como fazer para algumas coisas na sua vida virar um hábito, né? E esses 2 exemplos que eu trago, que eu já vou falar para vocês, que são exemplos que eu vivi e depois que eu tratei como hábito, mudou completamente a forma de eu lidar com essas 2 situações peculiares e muito importantes na vida da gente. Então vamos lá, vou ler aqui primeiro o,
caiu o negócio aqui. Vou ler primeiro como está aqui no livro, como sempre, para vocês pegar ali o estilo da escritora, vamos dizer assim. Então vamos lá, né? O 7º passo para você criar os seus hábitos. Quando não estiver bem, seja com raiva, preguiça, tristeza ou indisposto para realizar o que se propôs, faça o seguinte: feche os olhos, respire fundo 1 ou 2 vezes e sinta o seu corpo. Pergunte como ele está se sentindo realmente. Seja verdadeiro com o que está sentindo, mesmo que seja preguiça, raiva ou qualquer sensação que você julgue ruim. Depois de se permitir sentir o que está sentindo, comece a imaginar uma luz laranja, como se fosse do sol, em cima da sua cabeça. Ela desce e se espalha por todo o seu corpo, enchendo cada pedaço dele de luz e calor. Imagine essa luz por pelo menos 1 minuto. Depois, quando estiver se sentindo melhor, vá e faça o que deve fazer. Esse trechinho, ele envolve, parece simples, mas envolve muita tecnologia, muita evolução, né? Principalmente de você entender como funciona o seu corpo, como funciona o seu cérebro e como você ser presente naquilo que você sente. Parece um parágrafo simples assim, mas se você for mergulhar no sentido desse passo, ele é um dos principais, porque ele ali mistura a presença, mistura técnicas de neurociência, já consolidadas por muitos anos, e principalmente de você aceitar o que você está sentindo. Isso é um dos maiores fatores de libertação, né, que eu falo, que a aceitação, você aceitar uma condição verdadeiramente, é uma das principais questões para você se libertar daquilo, né, a aceitação. E isso é muito difícil. Muita gente luta contra um traço de personalidade, ou uma situação, uma questão que você está vivendo, e não aceita aquilo. A partir do momento que você aceita aquela condição, é o primeiro passo para você se libertar daquilo. Falo que a aceitação, ela tem um poder imenso, né? E muita gente tem dificuldade disso. E esse passo, ele tem essa característica de você aceitar a sua preguiça, aceitar que você procrastina, aceitar que você está com raiva, aceitar que você não quer fazer uma coisa, aceitar, simplesmente aceitar. E associar isso a uma técnica, né, de presença, né, que é você sentir o seu corpo e imaginar essa luz forte. Isso aí não é brincadeira, gente, é uma forma do seu cérebro se conectar com uma energia diferente, né? E uma forma muito prática. E em menos de 1 ou 2 minutos você vai conseguir mudar o seu ânimo ali e você vai continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer. E tem uma coisa assim, gente, que todo mundo passa por isso, né? As pessoas às vezes têm uma crença equivocada de que quem às vezes tem algum certo tipo de hábito, que a pessoa sempre teve a predisposição de fazer aquilo lindamente. E não é assim. A pessoa passou por dias ou por momentos que ela simplesmente não quis, que ela teve preguiça, que ela teve alguma resistência de fazer aquilo. Mas ela persistiu, né? Porque ela queria, aquele hábito é importante para ela, né? Então, se você persistir, a persistência, ir além da resistência, do que está indo contra a sua vontade, é o que diferencia de quem tem sucesso de quem não tem, principalmente na criação de hábitos. E eu trouxe aqui, como eu sempre trago, né, 2 exemplos para falar para vocês de hábitos associados e que você pode usar essa técnica quando você for praticar um desses hábitos. Como eu já usei vários exemplos em relação à saúde, eu não vou trazer nenhum aqui em relação à saúde. Acho que vocês estão cansados de tanto eu falar de atividade física, de alimentação, dessas coisas que envolvem esse mundo. E eu trouxe 2 hábitos muito úteis e que faz muita diferença na minha vida depois que eu encarei isso como hábito. O primeiro é que, assim, em relação a vendas, né? Eu tenho um programa de entrevista, eu sou escritora e eu sou autônoma, né? Eu dependo do meu trabalho para vender todos os meus livros, para vender o patrocínio do meu programa de entrevista e várias outras coisas, né? Vou fazer um evento agora no final do mês e isso envolve um processo de venda. E a venda, qual que é
o objetivo da venda, né? Você oferecer um produto e ter dinheiro em troca, né? Então, envolve muitas crenças financeiras. E muitas pessoas, assim como eu, teve muita dificuldade em lidar com essas crenças em relação ao dinheiro. Então, quando você associa a uma ação em relação à venda, vem um arsenal de crenças limitantes te impedindo disso, como vergonha, sensação de não merecimento, sensação de você estar incomodando a pessoa, né, com a sua presença, você oferecer alguma coisa e aquilo tá. Então vem muita coisa que impede você de você fazer essa ação, né? E por que eu estou falando isso na questão de hábito? A venda também é um processo que envolve hábito. Quanto mais você habitua a fazer esse processo, para quanto mais pessoas você vender, mais você vai ficando bom nisso e menos isso vai te sugando energeticamente. Né? Igual ao exemplo de dirigir que eu falei para vocês. Né? No começo você vai fazer umas vendas ali e vem muita crença, vem muita vergonha, vem sensações inconscientes de não merecimento, você não consegue fazer, você sente que está atrapalhando a pessoa e várias coisas, gente. A maioria das pessoas no nosso contexto social aqui do Brasil passa por isso, por essas questões que teve uma infância que não teve acesso a uma situação econômica ideal, vamos dizer assim. E aí, quando a vida te proporciona você ter essa condição financeira melhor, quando você quer isso, você toma decisão, e você tem que associar isso a um hábito, porque você vai criar hábito de vender, né? A venda, ela acontece ou de maneira sutil ou de maneira explícita, às vezes, né? Eu trabalhei durante 14 anos como servidora pública, né, concursada, e eu fazia, durante esse período, eu entrei como uma assistente administrativa, digitadora ali, num cargo extremamente ali pequeno. E nesses 14 anos eu fui subindo de nível, né, até assumir grandes lideranças de grandes equipes e ter muita responsabilidade. Então, assim, se você fala assim, ali existia uma venda sutil, uma venda do meu trabalho. Então, assim, eu fui passando por cargos, né, cada vez maiores, porque eu sabia vender muito bem, né? E como que eu me vendia? Com o meu trabalho, com os resultados que eu tinha, com a minha inteligência, com a minha estratégia, com o meu poder de liderança, de planejamento e várias outras coisas que eu sabia muito bem vender. Então, eu poderia passar esses 14 anos ali num único cargo, sem ter grandes promoções, só que assim, as pessoas não veem isso como venda. Isso aí é a grande venda sutil. Mas é uma coisa que eu fui me habituando e que cada vez mais eu fui fazendo com mais facilidade. Quando eu fui empreender e trabalhar como autônoma, eu vi um tipo de venda mais explícito, que é aquele que você oferece um serviço, um produto, e a pessoa paga para você. E aí eu tive que me habituar a isso. E o primeiro passo que me ajudou isso foi o hábito, o passo 6, né, que é você fragmentar os processos, né, porque a venda ela tem vários processos. Nos primeiros contatos que eu tive com isso, eu queria fazer todos os processos de uma vez só, falar com a pessoa, oferecer o produto e tal. Não. Depois que eu comecei a fragmentar, primeiro fazer uma lista de pessoas que vão se interessar pelo meu produto ou pelo meu serviço. Já é um passo. Depois escrever uma mensagem ou pensar no que eu vou falar para essa pessoa, estruturar, fazer um roteiro. Outro processo. Depois abordar essa pessoa, né? Aí ter o que oferecer a essa pessoa, às vezes ter um material de divulgação e tal. Então são vários processos aí. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou ficando boa e isso não vai me exaurindo tanto no dia a dia, já que é um processo, um hábito ali muito presente na vida de quem é autônomo, está sempre se vendendo e de uma maneira mais explícita, menos sutil do que aquela que eu tinha quando eu tinha uma carreira de servidora pública. Vocês entenderam que tem aí todos um processo? E quando eu ia, por exemplo, oferecer um serviço para alguém, eu sempre me deparava com esses impedimentos, a vergonha, o não merecimento, o medo. E é aí que entra o sétimo passo, que é você parar, se dissociar daquele sentimento, ou você entender como ele funciona. E, gente, é uma verdade, é uma daquelas verdades absolutas que eu falo, né? Tem coisas que são relativas, mas existem verdades absolutas. Passa, tá? Você faz a técnica, pode ser que não passe ali no momento, né? Principalmente em relação a esse hábito da venda, né? É,
Pode ser que não passe ali naquele momento, passou 5 minutos, a vergonha que você tinha, a sensação de estar atrapalhando ou de estar incomodando alguém, essas sensações, se você sente isso, aceita que você sente isso, entende ali, às vezes não precisa nem entender o porquê você está sentindo isso. Né? Às vezes só você dá espaço para aquela sensação, para aquela vergonha, para aquele medo, para aquela raiva, dá espaço ali, faz a técnica, imagina uma luz, imagina você, às vezes no momento, eu falo assim, dependendo do perfil da pessoa, come alguma coisa ali que te agrada, né? Eu falo dependendo do perfil, porque às vezes a pessoa não pode comer, né? Às vezes vai ter uma dieta restritiva. Cria uma conexão com aquilo que você está sentindo e espera uns 2, 3 minutos e vai fazer. Manda sua mensagem, né? É, escreve a sua mensagem, faz a sua lista de pessoas que você quer abordar, faz o seu portfólio, né? Faz a sua, igual do evento, né? Faz a sua programação, faz a sua arte, né? Faz alguma forma ali de alguma das etapas para você realizar. E com o tempo, quanto mais você vai fazendo isso, isso vai se transformando em um hábito. E é um hábito, gente. Você ter o hábito de vender é um dos hábitos que mais vai trazer rendimentos para você, né? Porque isso você vai tornando um hábito, você vai colocando na sua rotina e não vai te exaurir. Tá? Esse é um hábito muito bom e uma técnica muito boa para quem é autônomo, que precisa vender, que depende disso, às vezes, para viver, né? E não consegue, às vezes, por algum impedimento, tá? Então, esse é um exemplo que você pode usar essa técnica aqui, esse último passo. E outro, né, que eu já falei aqui sobre isso, né? Inclusive, já contei para vocês a história em um dos episódios, eu acho que foi no quarto ou no quinto episódio que eu falei sobre o programa e tal, né? E de você se mostrar nas redes sociais, né? Se você é autônomo, você pode optar ou não por usar essa ferramenta, né? Quer aparecer nos stories, quer falar, quer gravar vídeo, né? Ou se você quiser criar um canal no YouTube aqui como eu, para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre as suas ideias, a gente às vezes nem está relacionado a trabalho. Eu conheço muita gente que tem muitas mensagens, né, para falar, quer mostrar para o mundo uma ideia, né, como você vê a vida, como você vê o comportamento das pessoas. Às vezes as pessoas não querem nem falar sobre o trabalho, mas a maioria é por conta do trabalho, quer mostrar seu trabalho de alguma forma. Eu, né, optei por associar a minha mensagem, a minha ideia ao trabalho, né. Então, assim, tem muita gente que quer criar um conteúdo, mas às vezes não consegue, vai fazer, liga a câmera do celular, ou vai gravar um stories, alguma coisa, e empaca, simplesmente empaca. Vem vergonha, vem medo, autocrítica. Autocrítica eu vou colocar como top 1, né? Que é o principal. Né? As pessoas se olham, olham a sua imagem e se critica demais. Ai, não tá legal, a pessoa não tá falando legal. E, gente, até eu, macaca véia de gravar vídeo, me pego muitas vezes com autocrítica, né? Vejo meu vídeo ali e falo, meu Deus, tem uma gordurinha aqui, cabelo não tá bom, tá arrepiado, tem uma gordurinha aqui na barriga, sei lá, gente, alguma coisa a minha autocrítica acha ali para poder falar, para me impedir de seguir adiante, né? E aí eu sigo com as minhas técnicas, né? Chego lá, sei que é uma coisa passageira, sei que a autocrítica não é uma coisa da minha alma, né? Que é uma coisa, sei lá, né? Que é o gás tóxico que espalharam por aí pelo mundo, né? Que algumas pessoas usam, né? E eu não sou essa pessoa que vou usar, né? Sei que ela tá ali, sei que ela vai passar e passa e sigo com a minha vida, sigo com o meu trabalho, que é ajudar as pessoas, né? Que querem, assim como eu, ter uma vida plena, ter uma vida com significado, ter uma vida com profundidade, com presença, com consciência. E eu faço isso através dos meus livros, eu faço isso através do meu programa de entrevista, através de um evento como esse que eu estou fazendo agora. Então, as várias formas que eu expresso o meu trabalho e a minha vida, né? E eu não deixo que essas coisas me impeçam, né? E como que eu faço isso? Criando hábitos, né? Hábito é tudo, que me ajudam. Opa, eu achei que o microfone não tá. Que me ajudam a criar, né, essas minhas obras, né, que são várias obras. Quis fazer uma série, né, com para mostrar uma parte desse livro. O livro não é só sobre hábitos, né, o livro é sobre muitas coisas, inclusive sobre a minha história, né. Mas eu quis enfatizar isso, né, e eu sempre trago isso, que a base, gente, para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida presente com significado,
você tem que olhar para os seus hábitos. É muito pouco provável. Pode ser que algumas pessoas consigam, né, ter uma vida mais plena, mais simples, que não tenha essa técnica ou não para pensar sobre os hábitos, mas se você for ver uma pessoa que realmente é feliz, né, sem medicamentos, sem coisas artificiais, né, eu sei, gente, os medicamentos servem aí para me ajudar, eu já fui muito ajudada, já recorri, mas assim, hoje eu tenho uma vida muito mais presente, mais plena e não preciso disso, né, de recorrer a coisas artificiais para ter uma vida plena ou feliz, né. E se você é essa pessoa que está buscando isso, tá criando um caminho, isso é um caminho que a gente segue, né, um processo que a gente inicia, você vai ter que ter alguns hábitos chaves para ter essa vida plena. Não tem como, né, você ter uma vida plena, ter uma vida mais feliz se você não tiver, esse cuidado com os seus hábitos, né. Então é a parte básica e eu quis compartilhar com vocês. E no livro, o título do capítulo é Como Criar Hábitos de uma Forma que Você Nunca Viu, né. Por que é de uma forma que você nunca viu? Porque não é aquela coisa de você fazer na marra, no esforço, é de você fazer com consciência. O primeiro passo, lá no primeiro passo, é sobre os motivos para você criar um hábito, para você buscar isso, né? E todos os passos que eu falo aqui, chama você para a presença, chama você a respirar fundo, chama você para meditação. Então não é uma coisa assim superficial, né? Vamos lá criar um hábito porque você precisa, não. Por que você quer criar esse hábito? Então a gente chama consciência, chama nossa alma, chama profundidade para o processo. E você não vai se arrepender se você fizer isso. E assim eu encerro, né, essa série. De coração, eu espero assim que essa mensagem ecoe, né, na vida de muitas pessoas e que realmente seja útil, né? Mesmo se você não lê o livro, você pode voltar a assistir a série e que se você colocar em prática aquilo que eu falei, né, do seu jeito, né? Eu não tô aqui, como que fala? Eu não vou falar cagando, né? Eu não estou aqui ditando regra, né, para como você agir ou se comportar, mas eu estou te dando uma base de como você buscar o seu comportamento, buscar as suas ações dentro de você, de uma forma única, tá? Então é isso. Agradeço demais você que acompanhou. Se você quiser adquirir o livro, como sempre, deixo o link aqui para vocês. Às vezes você está longe, você não está aqui em Dourado, você não pode vir aqui na livraria, né? Mas você pode adquirir o livro de qualquer lugar do Brasil. E é uma leitura gostosa, um livro muito simples e prático. Tem muitos exercícios aqui para você fazer. Logo nos primeiros capítulos ali eu já coloco você para pegar uma caneta e escrever. E enfim, tem muitos exercícios. Eu faço você se mexer mesmo. É um livro assim que vai fazer você se mexer. Se você está precisando de movimento aí na sua vida, esse é o livro para você que eu indico, tá? Se você quiser dar de presente para alguém que está precisando se mexer na vida, eu também indico para você. Então é isso, gente, e agradeço demais quem acompanhou. Um beijo e até a próxima série, né? Tchau!